O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 7.1. Aparições de espíritos vivos. Esses dois fenômenos, bicorporeidade e transfiguração, são variações das manifestações visuais. Por mais maravilhoso como possam parecer à primeira vista, se reconhecerá facilmente, pelas explicações que podem ser dadas, que não se afastam da ordem dos fenômenos naturais. Repousam, um e outro, sobre o princípio de que tudo o que foi dito sobre as propriedades do perispírito depois da morte se aplica também ao perispírito dos vivos. Sabemos que, durante o sono, o espírito recobra parte de sua liberdade, quer dizer, se isola do corpo, e é nesse estado que tivemos muitas vezes ocasião de observá-lo. O espírito, esteja o homem vivo ou morto, tem sempre seu envoltório semimaterial que, pelas mesmas causas que descrevemos, pode adquirir a visibilidade e a tangibilidade. Fatos bem positivos não podem deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Citaremos alguns exemplos que são do nosso conhecimento pessoal e dos quais podemos garantir a exatidão, pois muitas pessoas podem acrescentar casos semelhantes consultando suas lembranças. A esposa de um de nossos amigos viu muitas vezes, durante a noite, entrar em seu quarto, com a luz acesa ou não, uma vendedora de frutas da vizinhança que ela conhecia de vista, mas a qual nunca tinha falado. Essa aparição lhe causou muito medo, tanto maior porque nessa época essa senhora não tinha conhecimento do espiritismo e esse fenômeno se repetia com frequência. A vendedora estava perfeitamente viva e provavelmente dormia àquela hora. Enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e seu corpo fluídico estavam na casa daquela senhora. Por qual motivo? É isso que não se sabe. Em caso semelhante, um espírito iniciado nessa espécie de coisas lhe teria feito a pergunta, mas a senhora não teve a mínima ideia. A aparição desaparecia sem que ela soubesse como, e, após a desaparição, ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e de que ninguém poderia ter entrado em seu apartamento. Essa precaução lhe provava que estava bem acordada, que não estava iludida por um sonho. Outras vezes, ela viu um homem que não conhecia, mas um dia ela viu seu irmão que estava na Califórnia. Ele tinha a aparência de uma pessoa real, que no primeiro momento ela acreditou na sua volta e quis lhe dirigir a palavra, mas ele desapareceu sem lhe dar tempo para nada. Uma carta recebida posteriormente lhe provou que ele não estava morto. Essa senhora era o que se pode chamar de médium vidente natural, mas, nessa época, como já dissemos, nunca tinha ouvido falar de médiuns. Outra senhora, que reside na província, estando gravemente doente, viu, uma noite, perto das 10 horas, um senhor idoso, morador da cidade, que ela conhecia de vista, sem ter nenhuma intimidade. Esse senhor estava sentado em uma cadeira, perto de seu leito e de tempos em tempos tomava uma pitada de tabaco. Parecia estar velando por ela. Surpresa com tal visita àquela hora, quis lhe perguntar o motivo, mas o senhor lhe fez sinal de não falar e de dormir. Muitas vezes ela quis lhe dirigir a palavra e cada vez a mesma recomendação. Ela terminou por adormecer. Depois de alguns dias, restabelecida, recebeu a visita desse mesmo senhor em uma hora mais conveniente, e dessa vez era realmente ele. Usava a mesma roupa, a mesma tabaqueira e as mesmas maneiras. Certa de que ele tinha vindo durante sua doença, agradeceu-lhe a gentileza. Muito surpreso, o senhor disse-lhe que não tinha a honra de vê-la há muito tempo. Essa senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que ocorrerá, mas, não querendo se explicar mais com ele, se contentou em dizer que provavelmente havia sonhado. Isso é provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, o que para eles é sinônimo de pessoa esclarecida, mas é certo que essa senhora não dormia de todo como a outra. É que agora ela sonhava acordada, ou seja, teve uma alucinação. Eis a palavra mágica, a explicação universal de tudo que não se compreende. Como já refutamos suficientemente essa objeção, prosseguiremos dirigindo-nos àqueles que nos podem compreender. Eis um outro fato mais característico, e estamos curiosos de ver como se poderia explicar só pelo jogo da imaginação. Um senhor, morador de uma província, nunca quis se casar, apesar da insistência da família. Haviam notadamente insistido em favor de uma pessoa, moradora em uma cidade vizinha. Um dia,
estando no seu quarto, ficou admirado de se ver em presença de uma jovem, vestida de branco, com a cabeça ornada com uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva, estendeu-lhe a mão que ele tomou entre as suas e nela viu um anel. Ao cabo de uns instantes, tudo desapareceu. Surpreso com essa aparição e estando seguro de que estava bem acordado, informa-se se alguém teria vindo procurá-lo durante o dia, mas lhe disseram que não tinham visto ninguém. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, ele se decidiu ir ver aquela que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi, e pessoas chegavam da procissão. Uma das primeiras pessoas que vê entrando na casa é a jovem que ele reconhece como aquela que lhe tinha aparecido, vestida do mesmo modo, porque o dia da aparição era o mesmo da festa de Corpus Christi. Ele ficou atônito e a jovem, por seu lado, grita de surpresa e se sente mal melhorando. A jovem conta que tinha visto essa pessoa, no mesmo dia do ano anterior. O casamento foi realizado. Era em 1835, e nesse tempo não se cogitava de espíritos. Além disso, eram pessoas de um positivismo extremo e de imaginação a menos exaltada do mundo. Pode-se dizer que um e outro tinham o espírito tocado pela ideia da união proposta, mas é preciso não esquecer que esse futuro marido era tão indiferente, que deixou passar um ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Admitindo mesmo essa hipótese, restaria explicar a dupla aparição, a coincidência das roupas com o dia de Corpus Christi e o reconhecimento físico de pessoas que nunca se tinham visto, circunstâncias que não podem ser produto da imaginação. Antes de ir mais longe, devemos responder a uma pergunta que será feita com certeza, que é a de saber como o corpo pode viver enquanto o espírito está ausente. Podemos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que é independente da presença do espírito, e a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Devemos acrescentar que, durante a vida, o espírito nunca fica completamente separado do corpo. Os espíritos, assim como certos médiuns videntes, reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um traço luminoso que termina em seu corpo, fenômeno que nunca se dá quando o corpo está morto, porque então a separação é completa. É por essa ligação que o espírito é avisado imediatamente, a qualquer distância que esteja, da necessidade que o corpo tem de sua presença, e então volta com a rapidez do raio. Daí resulta que o corpo não pode nunca morrer durante a ausência do espírito e não pode nunca acontecer que este, na sua volta, encontre a porta fechada, como dizem certos romancistas nas histórias para recrear. Ver o Livro dos Espíritos, questão no 400 e seguintes.